Quem aqui já fez uma oração e ficou esperando o agir de Deus? Todo mundo, né? Acredito que todo mundo. Agora, o problema maior, irmãos, é que nós oramos e só ficamos esperando. Na maioria das vezes nós fazemos isso. Mas, quando falamos de fé, ela nos leva ainda mais longe. Ela nos leva a termos uma atitude, crendo que Deus vai trazer à existência aquilo que não existe. O que é que eu tenho aprendido nesse texto, irmãos? Que não é só pedir, é começar a marchar na direção daquilo que você está pedindo. O Senhor falou forte ao meu coração esses dias, que não basta apenas pedir, você já tem que começar a andar na direção daquilo que você está pedindo. Porque se nós olharmos para nós e as nossas atitudes, as nossas orações, muitas das vezes nós só ficamos esperando, mas eu já pedi. Eu já pedi até que orassem por mim. Oraram por mim, eu fui lá na igreja, os irmãos oraram, fui ungido com óleo, e aí voltamos para casa e ficamos esperando. Somente esperando. E eu quero aprender com os irmãos nessa noite, que não basta apenas ficar esperando, nós temos que ter uma atitude de marchar e de andar na direção daquilo que você está pedindo. Ainda que pareça impossível aos seus olhos. Por isso que o texto diz que a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Eu gosto dessa versão. Eu gosto dessa versão. Quando olhamos Deus chamando o seu povo, e eu gosto de ir lá em 2 Crônicas 7,14. Deus vai dizer bem assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, não é assim que diz a palavra? E me buscar e se arrepender dos seus pecados, ele diz: eu ouvirei lá do céu, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Observe o que Deus está dizendo, que nós temos que ter a atitude de ir até Deus. Nós temos que ter a atitude de orar. Nós temos que ter a atitude de buscar. E ele diz: e eu ouvirei, e eu sararei, e eu responderei, e eu perdoarei. Deus está dizendo que vai agir depois de você ter uma atitude. Atitude, irmãos. Nós temos que ter uma atitude diante de Deus. Olha como Jesus diz: vinde a mim. Ele vai dizer para nós assim: todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas observe o que ele está dizendo assim: vinde a mim. Quem não for vai receber a bênção? Quem não for vai receber essa graça que o Senhor preparou de ser aliviado dos fardos pesados da vida? Não. É preciso ter a atitude de ir até o local da bênção. E ele diz: vinde. Às vezes a gente olha, e hoje nós falamos de manhã na palavra de Deus, quando Jesus diz assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O que normalmente nós fazemos? Normalmente nós fazemos acepção de pessoas. Nós pregamos a quem nos é conveniente pregar. Nós falamos a quem nos é conveniente falar. Nós não falamos para todas as pessoas. Quando tem um bêbado perto de você, você fala de Jesus ou você vai embora? A gente vai embora, irmão. Porque bêbado a gente é abusado. É enjoado. Não é assim que a gente diz normalmente? E a gente, se manda. A gente só quer se ver livre dele. Mas pela lógica da palavra, até para eles nós deveríamos pregar o evangelho, falar da palavra de Deus. Mas normalmente nós não fazemos, nós não falamos. Mas a ordem de Jesus é o quê? Ide e pregai. Ide e pregai. Quando Jesus diz assim: aprendei de mim. Se você ficar parado esperando lá na sua casa, vai resolver? Você tem que fazer o quê?
se dispor, se levantar e aprender do Senhor. Ele diz, eu sou manso e humilde mas você só vai experimentar essa humildade e essa mansidão de coração se você aprender. Irmãos, o que Deus está fazendo é condicionando. Ele está condicionando bênçãos, Ele está condicionando abrir portas, Ele está condicionando te abençoar a tua casa, a sua família, a partir da sua atitude de começar a andar na direção daquilo que você tem pedido, daquilo que você tem orado. Ele diz pedir. E quem não pede? E quem não pede, vai ficar como? Eu digo a vocês, quem não pede vai ficar olhando quem recebe bênção. E ainda se autoavaliando, é injusto. É injusto, como é que fulano tem todas essas coisas e eu não tenho? É assim que as pessoas que não vão até Deus fazem, irmão. Por que ele é próspero e eu não sou? Por que ele tem essas bênçãos e eu não tenho? E se você começar a fazer uma autoanálise, a gente até brinca em casa, a gente diz, olha, tem bênção que Deus traz à nossa casa e à nossa família, que não tem como a gente fazer conta com o financeiro. Porque é como se as contas não batessem. É como se as suas finanças não fossem, sabe, suficiente para justificar as bênçãos que você tem recebido de Deus. Porque Deus começa a abrir as portas e você não consegue explicar. Você não, até entende, mas não consegue explicar como que as bênçãos estão chegando. Mas eu lhe digo, é o cumprimento da palavra de Deus, a fé que você depositou e a atitude que você tem de crer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você está pedindo, daquilo que você está buscando. Um Deus que vai além daquilo que você está pedindo. Jesus, à luz da palavra, a palavra de Deus diz bem assim, que nós não recebemos porque nós não pedimos, e muitas vezes até o nosso pedido é mau. Nós pedimos para gastar naquilo que é temporário, que é passageiro. É assim que muitas vezes nós fazemos. Nós não fazemos o pedido da maneira correta. O Senhor nos trouxe aqui, irmãos, para nos dizer que é tempo de darmos mais um passo. Ouvir a voz de Deus e dar um passo. Ouvir a voz de Deus e se movimentar. Ouvir a voz de Deus e começar a marchar. Ouvir a voz de Deus e começar a enxergar que depois dessas paredes, ainda que você não veja com seus olhos, Deus já preparou a sua bênção, Deus já preparou a sua vitória, Deus já preparou a resposta da sua oração. É assim que Deus está dizendo, é assim que você tem que começar a enxergar, começar a andar. Olha o que Deus fala com Abraão, lá na terra de Ur dos Caldeus. E o nome nem era Abraão ainda, era Abrão. Deus diz, Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus disse que terra era? Deus disse aonde era? Não. Irmãos, olha o que Deus está dizendo assim, olha, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e começa a andar. A Bíblia vai mostrar para nós, irmãos, que Abraão concordou com Deus, que Abraão, sabe, deixou tudo certo com Deus que ele faria, mas ele ficou parado. Ele ficou parado. Sabe quem se movimentou? A sua casa, a sua família foi quem se movimentou, de Ur para Terã. Saíram de uma cidade para outra e Abraão continuou parado. Mas quando ele se movimentou, quando ele entendeu que tinha que sair de onde ele estava, na direção da bênção que Deus prometeu a ele, sabe o que é que Deus faz com ele? Deus muda o nome. Deus muda o nome. Aquele homem que era casado com uma mulher estéril, Deus olha para ele e diz, tu não vai mais se chamar Abraão, tu vai se chamar agora Abraão, que significa pai de nações, pai de multidão. Deus está chamando um homem que não tem filho, cuja mulher é estéril, pai de nações, pai de multidões. Aquele homem começa a marchar, aquele homem começa a andar, aquele homem começa a ir na direção
do propósito e da ordem de Deus. Mas a bênção só começou a chegar na casa e na vida de Abraão quando ele saiu, quando ele se movimentou. Irmãos, você está orando, mas não está se movimentando. Você está pedindo, mas não está se movimentando. O que Deus pediu para Abraão, Deus ordenou que Abraão deixasse a sua terra, a sua parentela, a casa do seu pai, para ir a uma terra que ele mostraria sem saber para onde, mas saiu. Promessas que Deus fez a Abraão. Fazer dele uma grande nação, Deus fez. Abençoar ele, engrandecer o seu nome, Deus fez. Mas tem uma coisa que Deus fez com ele, irmãos, que eu olho e eu fico paralisado olhando, porque Deus vai pegar aquele homem, porque ele obedeceu. Deus vai condicionar a bênção de todas as famílias a ele. Em você, Abraão, serão abençoadas todas as famílias da terra. Você que tem uma família, você que está aqui hoje, todas as vezes que a sua família for abençoada, você lembra desse homem. Um dia Deus olhou para ele, porque ele obedeceu, porque ele saiu. Ele até demorou, mas ele, ainda assim ele saiu. Deus condicionou as bênçãos da família a Abraão. Irmãos, tem pessoas fora que Deus, quem sabe, condicionou bênção através de você. Bênção através da sua casa, através da sua família, mas você precisa se movimentar. Irmãos, é tão importante vermos Abraão se movimentando que Deus ainda vai mais além com ele e diz: olha, aquele que te abençoar vai ser abençoado, e aquele que te amaldiçoar será amaldiçoado. Deus chega a condicionar bênção às pessoas que vão estar com ele, passar por ele, chegar até ele. Se essas pessoas vão abençoá-los ou se essas pessoas vão amaldiçoá-los. Se quem abençoar vai ser abençoado. Deus vai estar dizendo: olha, vai ter bênção para quem te tratar bem. Porque ele se movimentou. Porque ele teve coragem de se movimentar. Abraão obedeceu a Deus mesmo sem conhecer o destino. Se movimente, meu irmão. Se movimente. Você está orando, se movimente. A vida de Abraão é vista como uma jornada de fé, onde ele escolheu confiar nas promessas de Deus. E ele foi, e ele chegou, e ele alcançou, e ele se tornou um homem próspero. E hoje nós vemos a nação de Israel, mas não somente de Israel, vemos muitas outras nações que saíram de Abraão. Porque um dia aquele homem, mesmo atrasado, eu costumo dizer assim, mesmo atrasado, porque Deus chama ele, mas sabe quando ele começa a se movimentar? Quando ele tem 75 anos. Até brinco aqui com o irmão João já passou de 70, né, irmão João? 75 já, irmão João? Mas imagina aí, irmão João, 75 o homem começa a se movimentar. É muito janeiro. Muito janeiro, irmão, com 75 anos, e às vezes nós olhamos para nós mesmos, à luz do espelho, e dizemos assim: eu já estou velho. O que Deus está mostrando, irmãos, que para quem quer ser usado por Deus, não tem idade. Para quem quer ser usado por Deus não tem idade. O que precisa é você dar o primeiro passo em direção à bênção. Não apenas Abraão, eu gosto de olhar para a história de Moisés. A Bíblia diz que Moisés foi criado por uma das filhas de Faraó como príncipe do Egito. Sabe quantos anos ele passou no Egito? 40. 40 anos criado no palácio como príncipe do Egito. Irmãos, não era só mais uma pessoa no meio da multidão, não. Era alguém da realeza. Era alguém que tinha acesso a tudo do bom e do melhor daquela terra. Mas que ao descobrir que ele não fazia parte daquele povo, que ele fazia parte do povo hebreu, ele começa a defender o povo hebreu, a ponto de matar um egípcio e ter que fugir do Egito para o deserto. E lá no deserto, sabe quanto tempo dura lá naquele deserto? 40 anos. Mais 40 anos, é nesses 40 anos que o Senhor aparece para ele.
É nesses 40 anos que o Senhor aparece através de uma sarça ardente, uma árvore que queimava, mas que não se consumia. E uma voz que saía dela chamava Moisés, Moisés. E Moisés começa a marchar em direção àquela sarça. E quando ele vai chegando perto, a voz diz: tira a sandália dos pés, porque o lugar que tu está pisando é lugar santo. E ele tem que tirar a sandália dos pés, irmãos. Eu fico imaginando, se ele não tivesse a atitude de tirar a sandália dos pés, ele não teria alcançado a bênção que ele alcançou. Se ele não tivesse tirado a sandália dos pés, ele não seria lembrado hoje como ele é lembrado. Deus disse: tem que tirar a sandália dos pés. Tem muita gente que não está alcançando as bênçãos de Deus porque não tirou a sandália dos pés. E eu não estou falando de sandália, desse sapato que você está calçando, não. Tem muitas coisas que têm impedido de você entrar na presença de Deus, que simboliza uma sandália. Tem terra santa para você pisar, tem que tirar a sandália. Tem terra santa para você ouvir a voz de Deus, tem que tirar a sandália. Tem que tirar a sandália, irmão. Qual é a sandália que está impedindo de você chegar na presença de Deus? Ninguém vai poder tirar por você. O pai não pode tirar pelos filhos, o marido pela esposa, a esposa pelo esposo, os filhos pelos pais. Você nem sabe. Tem coisas que é pessoal, só você pode corrigir aquilo que está atrapalhando de você ser abençoado, estar na presença de Deus, falar com Deus no lugar santo. Que sandália tem atrapalhado? Sabe como Deus se apresenta para Moisés? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou o Deus dos seus pais. Depois ele vai dizer: eu sou. Ou na tradução, eu sou Yahvé. Eu sou Yahvé, eu sou. Deus está mostrando a natureza de quem ele é. Mas para ele entender e saber quem era Deus, ele precisou tirar a sandália dos pés. Atitude, dá o passo. Dá um passo. Quando ele conhece quem é Deus, Deus o levanta agora para tirar o povo do Egito e levar para a terra prometida. Sabe quanto tempo durou? 40 anos. Pensa numa jornada de 40 anos. Deu um total de 120 anos, meu irmão. E aí você está aí reclamando, se achando velho, se achando velha, achando que não dá mais tempo. Sabe quantos anos ele começou a tirar o povo do Egito? 80 anos. Você ainda se acha velho para dar um passo de fé na direção da bênção que Deus preparou para a sua vida? Abraão foi com 75. Moisés com 80. Quantos anos você tem? O Senhor tem te chamado para uma missão. Quantos anos você tem? Mas Deus não só chamou essas pessoas mais idosas, não. Deus também tem chamado pessoas jovens. Como não se lembrar de Davi? Como não se lembrar de Davi? Que o Senhor manda Samuel na casa de Jessé. E quando ele chega lá, Jessé começa a chamar o seu filho mais velho, o primogênito. Chama o mais forte, chama, quem sabe, o mais bonito. Mas não chama Davi. Eu não sei qual a posição que você ocupa na sua família. Mas, olhando para a história de Davi, nós vemos que Deus ele não vê como vê o homem. Quem sabe o homem está preocupado com a aparência. Tem pessoas preocupadas com a sua condição financeira. Tem pessoas preocupadas com aquilo que você tem para mostrar. Mas a Bíblia diz que em Davi e na casa de Jessé, Deus olhou o coração. Como é que está o seu coração? A Bíblia diz que se tem uma coisa que nós temos que guardar, é o nosso coração. Guardar o coração, irmão. Deus olha na casa de Jessé, Deus olha o coração daquelas pessoas, mas apenas nenhum jovem, um menino chamado Davi, foi nele que Deus viu um coração que agradou ao Senhor. Somente nele. Porque Deus vê diferente dos homens, Deus não vê como vê as pessoas. Quem sabe tem pessoas aí fora lhe avaliando, tem pessoas aí fora
falando o que elas bem querem de você, pensando o que elas bem querem de você, mas melhor do que a opinião dessas pessoas é a opinião de Deus. Melhor do que o que essas pessoas pensam ou dizem de você, é o que Deus sabe que você é o Deus que conhece o seu coração, e Ele tem se agradado do coração das pessoas. Davi era humilde, Davi era fiel, Davi era trabalhador, trabalhava como pastor, e essa fidelidade o preparou para tarefas maiores. Fidelidade, guarde essa palavra. Nós somos a geração que mais se vê pessoas infiéis. Nós somos a geração que mais vemos pessoas que não são de confiança, mas nós somos a geração que mais vemos pessoas de coração, sabe, direcionado àquilo que se vê, àquilo que se tem, mas Deus está procurando corações quebrantados, corações sinceros. É por isso que ele diz que Deus está buscando, procurando os verdadeiros. Deus não vê como vê o homem. Mas foi preciso ser treinado no campo. Muito mais do que isso. Ele aprendeu a humildade, ele aprendeu a adorar o Senhor. Mas só isso não bastava, irmão. A Bíblia fala que quando um gigante chamado Golias começa a confrontar com o povo de Deus, e o povo de Deus, aqueles guerreiros, aqueles combatentes do exército de Saul, estavam dando um passo para trás, com medo do gigante Golias, a Bíblia diz que aquele homem que tinha o coração quebrantado, e cujo coração Deus havia se agradado, ele olha para aquele gigante, ele olha para Deus e diz: quem é esse circunciso que está afrontando o exército do Deus vivo? E ele dá um passo para frente. E ele dá um passo na direção do gigante Golias. Eu não sei que Golias você tem enfrentado, eu não sei que Golias você tem lhe confrontado. Eu não sei que Golias quer fazer você recuar e dar um passo para trás. Mas o Deus que deu forças e coragem a Davi, é o mesmo Deus que está lhe dando força e coragem para você dar um passo para frente, na direção do Golias, olhando para ele e dizendo assim: olha, incircunciso, hoje o Senhor vai fazer com que eu te derrube. Hoje você vai morrer pelas minhas mãos. Hoje, não é amanhã não, é hoje. Porque ainda hoje tem Golias, ainda hoje tem circunciso, ainda hoje tem problemas que parecem gigantes, ainda hoje tem problemas que parecem que não tem solução, mas pela fé você tem que começar a dar um passo na direção dele, declarando que você é vencedor, declarando que você já venceu, declarando que o gigante já foi derrotado, declarando que você e Deus é maioria, declarando que você está com o Senhor dos Exércitos, e com o Senhor dos Exércitos a vitória é certa, mas é preciso dar o primeiro passo. Jesus disse que onde pregasse o evangelho não podíamos esquecer de uma mulher que derramou um vaso de alabastro aos seus pés. Aquela mulher do vaso de alabastro, irmão. A Bíblia diz que Jesus recebe um convite para ir na casa de um homem chamado Simão. E Jesus vai naquela casa. O costume daquele povo era que o dono da casa, ele estaria na porta para receber os convidados, ele lavaria os pés dele, enxugaria, mas Simão não fez. Eles tinham o costume naquela época de receber as pessoas e dar um beijo do lado como sinal de respeito, de boas-vindas. E Simão não fez. Simão não fez. Mas aquela mulher, ela vê Jesus, ela corre até Jesus e ela quebra aos seus pés o que ela tinha de mais precioso, que era um vaso de alabastro cheio de nardo puro. Nardo puro. Eu gosto de olhar porque a história diz que aquele perfume ele valia em média de 300 denários, e ele diz assim: 300 denários é o equivalente a um ano de salário. Se você fizer uma conta bem rápida, se você assim, eu ganho um salário mínimo, 1.500 e alguma coisa, eu não lembro quanto que é um salário mínimo, 1.518, daria em torno aí de 19 mil, mais ou menos, um ano de salário. Quanto valia
um vaso de nardo que ela derramou aos pés de Jesus, no salário brasileiro, em torno de 19, vamos botar em torno de 19 a 20 mil reais mais ou menos. Esse era o preço. Mas aquela mulher queria mostrar que Jesus era muito mais importante do que o que ela tinha de mais precioso. Ela queria agradar ao Senhor. Ela derrama aquele perfume. O cheiro começa a tomar conta daquele lugar. E sabe qual a atitude das pessoas que estão naquela casa? Que desperdício. Que desperdício. Irmãos, aquilo que você faz para o Senhor nunca será desperdício. Aquilo que você faz na casa do Senhor nunca será desperdício. Aquilo que você faz para Jesus nunca será desperdício. A mulher derrama o perfume, ela descobre o seu cabelo e ela começa a enxugar os pés de Jesus com o seu cabelo. Sabe quem vai olhar para aquela mulher e ter pensamentos impuros? O dono da casa. E a Bíblia diz que ele só pensou, se Jesus conhecesse realmente quem é essa mulher, ele não permitiria que ela fizesse tal coisa. E Jesus vai contar uma parábola. E Jesus vai confrontar aquele homem com uma parábola. E eu gosto de olhar como Jesus confronta. Porque a atitude dela, irmãos, nos ensina algumas lições muito importantes. De forma bem rápida. Primeira lição que ela nos ensina, que Jesus é especialista nas piores pessoas da sociedade. Eu não sei como as pessoas lhe veem, mas Jesus nos vê diferente. Eu não sei como as pessoas lhe avaliaram, ou se estão lhe avaliando nesse exato momento, mas Jesus lhe vê diferente. A Bíblia diz que você é a menina dos olhos de Deus. Sabe o que é que ele está dizendo? Que você é o que ele tem de mais precioso. Quando aquela mulher entendeu que Jesus era o que ela tinha de mais precioso, ela olhou para a vida dela, ela diz, olha, o que eu tenho para retribuir é apenas um vaso de alabastro, nardo puro, nardo puro. A segunda lição que nós aprendemos, que nós não podemos oferecer qualquer coisa para o Senhor. Não louve apenas por louvar, não adore apenas por adorar, não venha para a igreja apenas por vir. Venha para dar o seu melhor. Dê o seu melhor louvor, dê a sua melhor adoração, dê a sua melhor oferta, dê o seu melhor. Aquela mulher não ofereceu qualquer coisa para Jesus, mas algo de muito valor. O que ela tinha de melhor, ela deu. Terceira lição, irmãos, que nós aprendemos, é que Deus vê nossos corações como ninguém vê. Você sabia? Minha esposa não conhece o meu coração. Eu não conheço o coração dela. Sabe qual a boa notícia? Que Deus conhece. Deus conhece. Eu gosto de olhar para o salmista, quando ele diz que, ele faz uma pergunta, como poderá o jovem guardar puro o seu coração? Ele diz, observando segundo a palavra de Deus. Tem que olhar para a palavra de Deus, irmão. Tem que conhecer a palavra de Deus. As pessoas não tinham certeza do que fazer com isso, mas Jesus entendeu. As pessoas não sabiam o que fazer com a atitude daquela mulher, mas Jesus entendeu. As pessoas não conheciam o coração daquela mulher, mas Jesus conhecia. As pessoas não podiam ver o coração daquela mulher, mas Jesus podia. Está cheio de pessoas ainda hoje, irmãos, que olham umas para as outras, como eles olharam para aquela mulher. Está cheio de pessoas hoje olhando umas para as outras e julgando como aquela mulher foi julgada. Mas sabe o que é que Jesus disse acerca daquela mulher? Que onde fosse pregado o evangelho, a atitude dela seria lembrada. O Senhor disse, nunca mais vão esquecer do que você fez por mim. Quarta lição, irmão, não permita que ninguém impeça a sua adoração. Não permita. O inimigo, ele vai fazer de tudo para impedir que você o adore. Ele vai se levantar para impedir que você o adore. Eu falava hoje com minha irmã, e eu dizia, o inimigo, ele é tão astuto, que ele usa pessoas para nos tirar do sério. Ele usa pessoas para tirar a nossa paz, ele usa pessoas para falar palavras que machucam, ele usa pessoas para nos confrontar,
e muitas vezes botar o dedo na ferida onde dói. Ele usa pessoas. Ele usa pessoas, irmãos, para nos tirar da presença. Mas quando olhamos a essa mulher, ela não permitiu que ninguém impedisse que ela adorasse ao Senhor. Ela entrou onde ela não foi convidada. Ela entrou naquela casa. Foi preciso muita coragem. Ela correu o risco de ser colocada para fora. Ela teve coragem. Tem que ter coragem, irmão. Para adorar o Senhor tem que ter coragem. Para dar o melhor para Deus tem que ter coragem. Para não permitir que as pessoas lhe parem, você tem que ter coragem. Tem que dar um passo de fé. Tem que dar um passo de fé. Se vai adorar, adore em espírito e em verdade. Se vai glorificar, glorifique ao Deus Todo-Poderoso. Se você vai se render a Ele, não deixe que nada nem ninguém lhe atrapalhe. Eu fico imaginando que aquela mulher entra naquela casa, ela não queria saber se tinha Simão, ela não queria saber quem eram os discípulos, ela não queria saber quem eram aquelas pessoas que estavam lá dentro, ela só queria agradar Jesus. Ela só queria se render a Jesus. Ela só queria adorar Jesus. Ela só queria quebrar o perfume aos pés de Jesus. Ela queria dar o melhor para Jesus, irmão. Às vezes nós queremos dar o melhor para as pessoas e elas fazem pouco caso. Às vezes nós damos o nosso melhor para as pessoas e elas nos ignoram. Às vezes nós damos o nosso melhor para as pessoas e elas não reconhecem. Mas se nós dermos o nosso melhor para Deus, ainda hoje Ele vai dizer, nunca mais será esquecido. Quem sabe as pessoas possam esquecer, mas Deus não. Deus não esquece. Para terminar, mais uma vez, eu vou dizer, Deus não se importa com o que as pessoas pensam de você. Deus não se importa, irmão. Naquela época, ter o cabelo descoberto era uma vergonha. Naquela época, ter o cabelo descoberto era motivo das mulheres serem julgadas. Naquela época, a mulher mostrar o cabelo era um sinal de desrespeito. Mas sabe o que aquela mulher fez? Ela soltou o cabelo. Ela começou a passar o cabelo aos pés de Jesus. Porque ela não estava preocupada com o que as pessoas iam pensar ou iam dizer dela. Ela estava ali por causa de Jesus. Venha à igreja não por causa das pessoas, por causa de Jesus. Não venha para a igreja por causa do pregador, venha por causa de Jesus. Não venha para a igreja por causa de quem vai cantar, venha por causa de Jesus. Não venha para a igreja por causa das roupas que vão se vestir, venha por causa de Jesus. É Jesus, irmãos, que você tem que vir aqui e buscar aqui Jesus. Tem que ter iniciativa. Eu quero terminar dizendo que a iniciativa humana em resposta a Deus é importante. Porque o Deus que chama é o Deus que espera que você tenha atitude. O Deus que manda você ir é o Deus que espera que você vá. O Deus que diz, vinde a mim, é o Deus que espera que você venha. O Deus que diz, clama a mim e responder-te-eis coisas grandes e ocultas que não sabe, é o Deus que está esperando que você clame. Atitude. Ainda que pareça impossível aos seus olhos, tem que ter atitude. Tem que dar o passo de fé. Tem que confiar que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. É assim que diz a palavra. Eu quero terminar. Se você puder ficar em pé, eu quero terminar lhe convidando a louvar o nosso Deus, declarando quem Ele é. Deus é poderoso. Deus é maravilhoso. Ele é Deus. Tu és Deus. É o Deus que tem nos chamado dizendo, vinde a mim. É o Deus que tem dito, ide por todo mundo pregar o Evangelho. É o mesmo Deus que diz, aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração. É o mesmo Deus que diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e clamar a mim, Ele diz, eu ouvirei do céu. É o mesmo Deus que diz, se você entrar lá no silêncio do seu quarto, e você clamar, orar ao Pai, e o Pai que vê você em secreto, Ele responde. É o mesmo Deus que diz, pedi, pedi, e dá-se-vos-á. Porque o que pede, recebe, o que bate, a porta se abre. Hebreus 11, eu quero terminar com esse versículo. Hebreus 11, 6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Tem que ter fé. Ore e tenha fé.
Ore e creia que Deus vai fazer. Ore e espere no Senhor. Ore e comece a marchar. Ora e comece a andar. Ora! Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Louve ao Senhor. Glorifique o nome dele. Declare quem ele é.